Agora, Rose, a gente vai falar aqui uma outra questão, né, que você já tocou no assunto, que é o Jair Bolsonaro, presidente da República. Ele tá sempre com o isqueirinho pronto ali para colocar mais lenha na fogueira, mais fogo, né, nessa lenha, no caso. E hoje ele partiu aí, teve mais um ataque, a gente sabe dessa relação que ele tem com o jornal Folha de São Paulo, que é uma relação problemática. A Folha de São Paulo, durante o período eleitoral, trouxe uma matéria assinada pela jornalista Patrícia Campos Melo, que trazia ali uma denúncia de um suposto esquema de disparo de mensagens pelo WhatsApp que favorecia a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Aí, na CPMI da Fake News, a Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos, que apura o disparo das fake news no período eleitoral, foi convidado um senhor chamado Hans River do Rio Nascimento. Ele é ex-funcionário da empresa Iacos. Essa empresa é especializada em marketing digital e seria uma das empresas que fazia esse disparo. Esse senhor fez uma série de ataques à jornalista Patrícia Campos Melo, disse que ela estava se insinuando sexualmente para ele e disse ali, fez outras afirmações que também são mentiras. O jornal Folha de São Paulo, em seu site, trouxe mais de 10 pontos do depoimento que ele fez, que ele prestou à CPMI das fake news, que são mentirosos. 10 pontos, mais de 10 pontos. Ou seja, mentir em comissão parlamentar de inquérito é crime. Ele deve responder por isso. Até a própria relatora da CPMI, agora me fugiu o nome dela, Lídice da Mata, ela já protocolou, já enviou à Procuradoria-Geral da República uma denúncia contra este senhor. E aí hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, o que falou a respeito da jornalista, né, sobre esse caso. Eu só vou dar uma dica antes para você entender o contexto melhor. No jornalismo a gente tem o termo, né, dar um furo, que é sempre furar a concorrência, dar a notícia em primeira mão. E aí o Bolsonaro falou, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. E aí o pessoal começou a rir, né? Então assim, ele fazendo a insinuação, né, do mais óbvio e impossível, né, de que furo ele estava falando. Então, disse o presidente da República hoje, diante de um grupo de simpatizantes em frente ao Palácio da Alvorada. Não tem respeito à mulher, sendo que ele tem mãe viva, ele tem várias ex-mulheres, ele é casado, ele tem uma filha mulher, tá certo, foi uma fraquejada, mas ele tem uma filha mulher, palavras dele, hein, fraquejada. Qual é? Sabe, que besteira. Pra que ir um ataque sistemático à imprensa? Porque aí vai ter gente que gosta do Bolsonaro olhando, esse comunista tá falando contra o Bolsonaro. Dá pra defender? Até vou a caneta agora. Dá pra defender, gente? Não dá, são ataques sistemáticos à imprensa, aos veículos de comunicação, aos jornalistas, porque aí fica mais fácil, né, de se defender. Aí joga todo mundo, deixa todo mundo sem credibilidade, ninguém acredita mais nos jornais e vai acreditar naquilo que está chegando no WhatsApp, vai chegar aquilo que está sendo compartilhado no Facebook, que o seu vizinho, sua mãe, seu tio estão mandando, que é um monte de mentira. Então, assim, isso ajuda a democracia? Isso ajuda a baixar esse ponto de ebulição que o Brasil está vivendo? Não. Aí vai de vocês. Para onde nós queremos ir? Para esse caminho que a gente está indo, eu não quero ir, Rose. Pois um presidente da República, ele precisa, um governador, um prefeito, ele precisa se comportar com a exigência ou com aquilo que o cargo exige dele. No caso de um presidente da República, ele precisa ser um exemplo de educação, de honradez e de dignidade. E por que eu estou usando essas três palavras? Educação, honradez e dignidade. Por quê? Porque essas três coisas, elas estão embutidas dentro daquilo que nós chamamos de decoro. E quando um presidente, um prefeito, ou um vereador, ou um parlamentar tem quebra de decoro, ele pode ser, inclusive, sofrer um processo na justiça por quebra de decoro. Quando o presidente Bolsonaro, ele fica incontrolável na sua verborragia e começa a ofender, ele não trata o cargo, a altura do cargo de presidente da República, ele se expõe e pode permitir, inclusive, que alguém entre com pedido de impeachment por causa das palavras que ele está dizendo. Decoro é uma exigência para qualquer cidadão público, mas principalmente, qualquer cidadão público, qualquer cidadão do Brasil, mas principalmente para o inquilino do Palácio do Planalto. Por que eu estou usando a palavra inquilino? Porque
todo político, quando ele é eleito, ele é inquilino daquele cargo, ele é inquilino daquela função, porque tem um prazo determinado. Então, a imprensa, e aí o Bolsonaro vem com ódio contra a imprensa, ele xinga a imprensa, mas é ele que dá munição para a imprensa poder falar dele. Então, hoje, simplesmente, ele faz uma palavra dessa que ofende a mulher, que ofende a profissional, que é desrespeitoso, e é desrespeitoso, só que ele desrespeita ele próprio, o próprio cargo que ele está representando, o cargo máximo do poder no Brasil, o cargo de presidente. Então, assim, honradez, educação e dignidade são coisas que um presidente da República, ele precisa ter, até porque para ele poder ser modelo para tudo que vai acontecer, para esse modelo no nosso país. Então, por isso que eu disse para você, se um presidente da República, ele não é modelo, o restante do povo brasileiro acha que pode xingar, que pode torturar, que pode fazer qualquer coisa, porque não existe mais leis, não existe mais decoro no país. Então, assim, é lamentável, é lamentável. Nós não torcemos contra o país. O Bolsonaro foi eleito democraticamente e nós temos que respeitar isso. Quem gostando, quem gosta, quem não gosta, ele tem direito a administrar esse país por 4 anos, mas ele precisa entender que a eleição acabou, que ele não está mais numa disputa eleitoral. Ele compra uma briga, ele comprou briga com os governadores por causa da história do ICMS. Agora, essa semana, não sei se você colocou aí para a gente discutir, mas a história da carta dos governadores, novamente, uma carta que foi assinada ontem pelos governadores por causa da fala do Bolsonaro, dizendo que quem matou o capitão Adriano, que é aquele homem miliciano do Rio de Janeiro, foi o governo da Bahia. Claro que quem está por trás dessa carta? O governador do Rio de Janeiro, que é o Witzel, e o governador de São Paulo, que é o João Dória. 2 arqui-inimigos do Bolsonaro, o João Dória, inclusive candidato à presidência em 2022, ele acabou articulando, inclusive, esse posicionamento dos governadores. E o que os governadores dizem nessa carta? Que o Bolsonaro, ele fala coisas que ele não tem como provar. Então, ele joga no vento, ele traz uma suspeição e ele coloca toda uma situação de investigação, sendo que o caso está sendo investigado. A gente está discutindo aqui queima de arquivo desse homem. A grande possibilidade, é uma grande possibilidade dele ter sido assassinado mesmo. Mas isso tem que ser uma investigação. E um presidente da República não pode colocar sobre suspeição. Então, você tem, pelo menos, essa carta foi assinada por 21 governadores, 21 ou 22 governadores, e o Bolsonaro, ele foi eleito com o apoio de 15 governadores. O telhado de vidro que o Bolsonaro está construindo nesse 1 ano e 2 meses de gestão dele é tão grande que ele está afastando todo mundo, ele está arrumando briga com todo mundo. E as crises no Brasil, presta atenção, são crises provocadas pelo próprio governo, pela própria fala do governo. Então, nós temos coisas mais importantes para poder discutir, que é a questão do desenvolvimento econômico, a questão da reforma tributária, a reforma administrativa. Tem assuntos que são importantíssimos para o país, mas a gente para poder discutir uma fala do presidente da República. Que está com birra de um jornal. E que dá banana pra repórter. Banana, assim, sabe? Ele fez isso 2 vezes já. Pô, o que é isso, sabe? Respeita um pouco os jornalistas, respeita um pouco os veículos de comunicação, respeita a imprensa. Porque respeitando a imprensa, ele tá respeitando a liberdade de expressão, ele tá respeitando a população brasileira por consequência. Ah, mas tem jornal que é parcial. Tem jornal que é parcial. Tem jornal que tem uma linha editorial tal, tem outro jornal que tem outra linha editorial. Mas não existe um complô contra o Jair Bolsonaro. E tem muito jornal também que fica ali bajulando o governo federal em troca, né, de anúncio. A gente tem participação chegando, do Ayrton Feitosa. Vamos colocar na tela. Ele fala: boa tarde. O que se vê de fake news no YouTube, tanto de direita quanto de esquerda, é uma coisa absurda. É assustador o que as pessoas tem na cabeça. Não, e aqui a gente nem está defendendo direita e esquerda, não. A esquerda é tão irresponsável quanto a direita. É um absurdo. Então, você vai destruindo reputação como se você destruísse, eu estou falando ali daquela coisinha. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. E as milícias digitais, elas são reais nesse país. A própria CPI da fake news teve todo esse problema que nós estamos discutindo da fala do presidente.
começou e surgiu de um depoimento de um sujeito na CPI da fake news. E isso é fascismo. Você pega o seu adversário, aquela pessoa que pensa diferente de você, torna ele um nada. E aí, você desumaniza ele, você pode fazer qualquer coisa com ele, pode até matar. Afinal, é comunista ou é de direita. Enfim, tempos tristes que vivemos.